Este é o som do Gabinete de Guerra das Manhãs 360, hoje com a análise de Tiago André Lopes, coordenador da Licenciatura em Relações Internacionais na Universidade Portucalense. Bom dia, professor, muito obrigada por se juntar a nós. Olá, bom dia, obrigado. Muito bom dia. A Comissão de Inquérito das Nações Unidas conclui que Israel é responsável por crimes contra a humanidade, incluindo extermínio na faixa de Gaza. A Embaixada israelita reagiu, acusa a Comissão de discriminação sistemática contra Israel. Ao mesmo tempo, a ONU também acusa o Hamas de visar civis nos ataques. Professor, que impacto pode isto ter no conflito do Médio Oriente? No conflito, para já, não vai ter um impacto direto, porque obviamente isto é uma condenação política, mas é uma primeira luz para aquilo que pode vir a acontecer daqui a umas semanas no Tribunal Internacional de Justiça. Se a Maria João se lembrar, há cerca de 2 semanas e meia, o Tribunal Internacional de Justiça deu um mês a Israel para produzir um relatório onde garantia a segurança dos civis e garantia medidas para minimizar o sofrimento dos civis, e a verdade é que nós vimos, desde esta altura, uma intensificação dos combates, e, portanto, eu acho cada vez mais provável que a condenação por crimes de genocídio ou por intenção de crimes de genocídio seja viável da parte do Tribunal Internacional de Justiça, e este relatório já aponta nesse sentido, e há cada vez mais Estados a juntarem-se ao caso construído pela África do Sul. Portanto, há este sinal dado. Do lado de Israel tem sistematicamente, obviamente, feito uma espécie de vai-se desligando das intenções da ONU de repor alguma normalidade, pelo menos jurídica, no terreno, mas a verdade é que isso não tem alterado nada de substancial com relação ao que está a acontecer, nem com relação, lamentavelmente, às negociações do cessar-fogo. E quanto ao Hamas, que também é acusado de visar civis nos ataques? A questão do Hamas é um bocadinho mais complexa, porque o problema do Hamas é como o Hamas não é Estado, é mais difícil depois disto produzir efeito concreto, porque depois não há propriamente uma instância que consiga julgar o Hamas. Portanto, nesse aspecto, a ausência de estatalidade da Palestina permite a estes grupos terem um pouco de maior margem de manobra, porque não há depois um enquadramento jurídico para os conter e para os limitar. E, portanto, é aí que há uma diferença, e aí, de facto, Israel tem razão, que as regras do jogo são desequilibradas, mas os Estados, obviamente, têm uma moldura e um tipo de obrigações a que se autopropõem, porque os Estados entram voluntariamente para os tratados e para os acordos, que obviamente limitam a sua ação e, portanto, faz parte do jogo internacional. E a verdade é que Israel não pode esquecer, e termino com isto, que Israel aderiu por vontade própria, em 1954, ao tratado que protege os refugiados, por exemplo, à Convenção para a Proteção dos Refugiados, e a verdade é que ela está a ser sistematicamente violada ao longo dos últimos 250 dias. Entretanto, soube-se que o Hamas queria que a China, a Rússia e a Turquia garantissem que qualquer acordo de reféns firmado com Israel fosse cumprido. Esta foi uma das alterações propostas ao acordo de cessar-fogo apresentado pelos Estados Unidos e que foi rejeitada tanto por Washington como por Tel Aviv. Tiago André Lopes, ajude-nos a perceber as intenções, o objetivo do Hamas. Era impossível que Estados Unidos e Israel aceitassem estas condições, não? Era impossível, obviamente, mas é curioso que as rejeições são diferentes. Há 2 níveis de rejeição aqui. O governo de Israel rejeita, acima de tudo, a questão da Turquia. Portanto, a presença da Turquia, até por causa do modo como Erdogan tem sido muito vocal contra o governo de Tel Aviv, tem sido imensamente vocal contra Netanyahu, por vezes até com expressões muito pouco deselegantes do ponto de vista diplomático. Portanto, era natural que houvesse uma rejeição da Turquia presente. Ao mesmo tempo que o mesmo grupo sabia que os Estados Unidos não permitiriam a inclusão da Rússia neste trio que é proposto. A China é proposta, mas nós também sabemos que a China não tem muita vontade para já adiantar nesta questão. Portanto, é uma proposta, mas é uma proposta disruptiva. Agora, há aqui uma coisa que deve ser assinalada. Qualquer proposta de cessar-fogo não é uma proposta fechada. É sempre um mecanismo que depois ambas as partes podem apresentar soluções para o operacionalizar. Portanto, achar que, ao propor um mecanismo, o Hamas ou Israel têm que aceitar como um todo, sem negociar, isso nunca aconteceu, e faz-me alguma estranheza que os Estados Unidos achassem que ia acontecer neste conflito em particular. Isso não é assim. Portanto, a ideia de Blinken, que tem dito várias vezes que esperava apenas um sim da parte do Hamas, é porque Blinken então não sabe muito bem o que é negociar, porque negociar implica ir fazendo propostas. Ponto a ponto, sim. E, portanto, há uma outra coisa que os Estados Unidos rejeitaram e que eu percebo a posição norte-americana, mas que ela é difícil de depois nós percebemos do ponto de vista racional. O Hamas queria a garantia de que o cessar-fogo se manteria mesmo que as negociações falhassem na segunda fase deste cessar-fogo que teria fazer. Portanto, não haveria o regresso ao cenário de guerra. É óbvio que os Estados Unidos e mesmo Israel
não podem prometer isso porque o objetivo seria, se o cessar-fogo se mantivesse e se a negociação continuasse, isso sim garantiria a paz duradoura e, portanto, aí poderia haver um estímulo perverso para entrar num acordo que o Hamas não iria cumprir apenas porque o Hamas sabia que ao entrar num acordo terminava com a guerra. Sobre uma outra guerra na Ucrânia, diplomatas da União Europeia dizem que o número de países e organizações que confirmaram participar na Cimeira da Paz, na Suíça, diminuiu, passou de 93 para 78. Professor, o que é que explica que isto esteja a acontecer? O encontro é já este fim de semana. O encontrei este fim de semana, é verdade, mas a verdade é que há aqui já dois sentidos. Por um lado, a não presença, quer da China, quer da Rússia, quer do Brasil, quer agora sabemos também, por exemplo, do Paquistão, e mesmo do lado da Índia, ainda não sabe do lado da Índia quem vai, qual é o nível de representação que vai estar presente, fragiliza muito esta conferência. Tornou-se um bocadinho uma conferência um tanto ao quanto unilateral. A presidente da Suíça, Viola Amherd, deu uma entrevista que eu diria que é genial, em que ela explica o propósito original da conferência e explica também que esta conferência só é útil se for se servir como uma espécie de rampa de lançamento para uma segunda conferência onde, inevitavelmente, ambas as partes terão que se encontrar. Ela não diz ambos os presidentes, porque Viola Amherd sabe que possivelmente isto vai ter que começar ao nível ministerial e depois subir até ao nível dos presidentes, até chegarmos a um ponto em que Zelensky e Vladimir Putin se sentem na mesma mesa. Mas talvez começar por uma conferência em que Kuleba e Lavrov o façam. E, portanto, os respectivos ministros dos negócios estrangeiros. Essa é uma dimensão. Depois há uma outra coisa que está a fragilizar esta conferência, que é o texto proposto para uma declaração conjunta que a Suíça não tem expectativa positiva de conseguir fazer aprovado, porque o texto não refere a seguinte frase: retirada total das forças russas do solo ucraniano. E isto levou algumas delegações a não compreenderem muito bem então qual é o propósito. Porque se o propósito for apenas reiterar o apoio político e a solidariedade política para com a Ucrânia, então a ONU e o grupo de Ramstein já servem a esse propósito. Se é apenas para coordenar do ponto de vista meio que artificial, um apoio que já tem sido reiterado, então não há necessidade desta conferência e isso levou algumas delegações a saírem. E é por isso que a conferência corre o risco de, até ao fim de semana começar, e Viola Amherd disse isso na entrevista que deu, é provável que mais algumas delegações também saiam ainda. Entretanto, a Casa Branca diz ter informações credíveis de que a Rússia está a registar crianças ucranianas para adoção. Jake Sullivan recordou ainda as centenas de milhares de civis ucranianos que foram deportados para a Rússia desde o início da guerra, incluindo crianças retiradas à força das suas famílias. Tiago André Lopes, havendo informações credíveis, o que pode a comunidade internacional fazer? Ou Putin e Moscovo são à prova de bala? Não são à prova de bola e podem e devem acelerar o caso no Tribunal Penal Internacional e, portanto, estas provas vão ter que alimentar, até porque, se nós nos lembrarmos, a emissão dos mandatos de captura teve isto na sua base. Portanto, os mandatos de captura, entre os quais Vladimir Putin, tiveram como uma das suas bases a questão das crianças raptadas, que a Rússia alega que, obviamente, não fez rapto, mas foi apenas por uma questão de segurança dessas mesmas crianças. Portanto, isso vai ter que jogar em tribunal contra o Estado russo. O problema do Tribunal Penal Internacional, e isso vai ser uma frase daqui para a frente, é que, pela sua ação mais lenta, quer no conflito do Sudão, quer no conflito de Israel, está a perder espaço e margem de manobra para depois acusar outros líderes em outros conflitos, porque estes casos, obviamente, depois são sempre feitos por comparação e analogia. E, portanto, essa vai ser uma dificuldade daqui para a frente, e eu acho que Karim Khan já percebeu isso, é por isso que ele acelerou na questão dos mandatos de captura em outras geografias, porque ele percebe que o foco exclusivo na questão da Ucrânia fragiliza a intenção, a grosso modo, bastante útil do Tribunal, porque depois abre-se aqui uma margem para que a Rússia possa alegar que, no caso A, B, C e D, nada foi feito e, portanto, a regra não se aplica à Rússia. Além disso, e convém nós nunca esquecermos isto, o Tribunal Penal Internacional, ao contrário do Tribunal Internacional de Justiça, não se aplica a todos os Estados-membros da ONU e a Rússia não reconhece o Estatuto de Roma, logo não reconhece a autoridade do mesmo, portanto, essa é uma dificuldade aqui e vai ser sempre uma dificuldade. Isto pode, contudo, ser, e eu tendencialmente tento ser otimista, poderia ser um ponto de começo para uma eventual negociação. Esta questão específica das crianças, da devolução das crianças e do seu não registro, poderia ser um primeiro ponto para reabrir canais de comunicação para começar um processo negocial que, como eu já disse várias vezes, vai ser longo e muito difícil. Professor Tiago André Lopes, muito obrigada pela sua análise no Gabinete de Guerra. Um bom dia para si. Obrigado. Muito obrigada.